Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Hoje nós estamos com uma dinâmica diferente aqui em cima do altar. Sei que vai ser um pouco estranho, mas nós estamos nos adaptando a coisas boas, para que tudo fique melhor, que nós venhamos adorar com mais liberdade, com mais honra, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Quero compartilhar com a igreja lá em Mateus 6. Portanto, 6:33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Ou seja, queridos, em cada dificuldade, em cada circunstância das nossas vidas, Deus está nos ensinando. O Espírito Santo, Ele fala conosco em todos os momentos, sejam os melhores momentos e os momentos mais difíceis e dolorosos. Deus está nos ensinando, Ele está nos refinando, Ele está nos configurando, nos reconfigurando, para que possamos entender que o reino dos céus é maior do que a nossa dor, maior do que os nossos problemas, maior do que as nossas dificuldades, maior do que tudo que o mundo tem nos apresentado até hoje. Portanto, eu convido a igreja a estar de pé. Eu convido a igreja a se levantar num clamor de adoração nesta noite. Em nome de Jesus, igreja, abram suas bocas, glorifiquem ao Senhor, aleluia. Elevem os seus olhos ao reino dos céus. Independente do que você tenha passado nesses dias, independente de como está a vida do seu irmão lá fora, creia que Deus está no controle de todas as coisas. Coloque nas mãos do Senhor, acredite, tenha fé, se levante em oração. Louve com todo o seu âmago, louve com toda a sua alma, louve, independente das nossas falhas, das nossas dificuldades aqui em cima do altar, ou aí fora, independente de tudo que estiver acontecendo, fixe no reino dos céus, fixe no que Deus quer para você nesta noite, que Ele vai te falar, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Aleluia. As palmas ao Senhor. Somos filhos de Deus, em uma só voz cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode calar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. Nós levantamos teu nome e expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e toda a muralha vão se dissipar, elas ruirão.
cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, oh, oh. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, aleluia, nós o adoramos essa noite, Senhor. Elevamos, Senhor, o nosso clamor a Ti. Quebrantamos o nosso coração diante da Tua presença. Deixamos, Senhor, tudo que temos, tudo que somos no Teu altar essa noite, só para Te adorar.
nome é exaltado nessa casa de oração essa noite, Senhor. Aleluia. Nas noites mais sombrias, escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Diga, igreja, conosco. Aperfeiçoa-me, pede
igreja, Deus. Molda meu coração. Ouça o som que flui mais alto. Você pode cantar ele. Oh, Espírito Santo, estamos aqui. Suba perante ti.
Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou.
Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Declare que damos nossa vida a Ele. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Aleluia! Aplauda o nome de Jesus! Aleluia, a igreja podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. Quantos estão felizes essa noite aqui? O Senhor já se faz neste lugar. Então, sinta-se privilegiados para a honra e glória do nome dEle, por estarmos aqui reunidos em comunhão entre os irmãos. Eu fico constrangido com o poder de Deus, o quanto Deus é bom e maravilhoso. Eu estava pensando aqui que Deus é tão maravilhoso que Ele chama os improváveis às vezes para dar uma palavra de oferta aqui. Se eu fosse olhar pelos olhos humanos, eu não seria a melhor pessoa para estar aqui hoje, falando sobre dízimos e ofertas. Mas o pastor creu que eu pudesse ajudar a igreja a nos ajudar a entender um pouco mais sobre as nossas contribuições com a nossa casa de oração, com tudo que temos vivido como igreja, como povo. Às vezes perseguido, às vezes maltratados, às vezes desesperados. Mas Deus não nos chamou somente para sermos alguém lá fora, mas nos chamou para que nós venhamos adorar e agradecer por tudo que Ele tem feito. E é para isso que nós estamos aqui, prestando um culto de adoração. E nós adoramos através das contribuições também. Eu quero chamar as crianças para a gente estar orando antes de entrar na palavra, em nome de Jesus. Os pequeninos do Senhor, que venham todos os pequeninos, em nome de Jesus.
Amém? Todos? Temos mais um pequenino vindo ali. Estenda tuas mãos em nome de Jesus para a gente agradecer pela vida dos nossos pequenos. Senhor Deus, eis-nos aqui. Eis o povo do Senhor, eis a igreja do Senhor aqui, reunidos em teu nome. E nós queremos te louvar e agradecer pela vida dos nossos pequeninos, das nossas crianças, porque o reino dos céus aguarda eles. E cada um deles nós esperamos que sejam grandes pessoas em teu nome. Então que o Senhor venha mais neste momento, se fazer naquele lugar, ali naquela salinha. Venha conduzi-los, Pai, em adoração. Que eles venham entender a palavra que vai ser passada a eles. E eles venham fazer diferença nas suas casas, nos seus lares, nas suas escolas, onde quer que elas estejam. Elas venham ser luz neste mundo perdido, neste mundo em trevas. Que eles continuem a brilhar, Deus, onde quer que eles forem, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir que os meus amados abrissem a palavra em Salmos 37. Eu tenho sido muito confrontado em Deus, no meu coração e na minha fidelidade com Ele, porque durante esses dias eu tinha sofrido muito, uma prova intensa nas minhas finanças. Creio que assim como vocês também às vezes passam por situações financeiras apertadas. E assim, um cara que sempre teve uma empresa, sempre teve o controle em tuas mãos, às vezes é difícil você entregar o controle na mão de Deus. E durante esses dias eu tenho sofrido uma prova intensa, onde eu perdi tudo que eu tinha, como de fato eu tinha, só para explicar para vocês, uma empresa de transporte. E por que eu estou falando isso hoje? Porque Deus ministrou no meu coração, porque eu pedi para Deus que eu não queria ser apenas um telespectador na casa dele, mas eu queria ser testemunha das obras dele na minha vida. E para que eu seja testemunha, testemunha fala daquilo que ouviu, daquilo que viveu. Então às vezes a gente temos que ter cuidado com o que a gente pede para o Senhor, porque às vezes você vai cair em provas, não para você ser reprovado, mas para você ser aprovado diante dele, porque é para isso que ele nos chama. E durante esses dias eu perdi todos os meus contratos de trabalho que eu tinha da minha empresa. E aí eu percebi que o controle não estava mais nas minhas mãos, está na mão do Senhor. E o que resta é o amor. Gente, eu tenho sido constrangido por Deus por tanto amor que eu tenho recebido dos meus amigos, das pessoas que estão do meu lado, que estão dando toda a força e todo o suporte para que quando Deus fizer o que Ele quer fazer, eu esteja aqui testemunhando novamente para vocês. Amém? E é para isso que eu estou testemunhando hoje aqui. Eu não queria falar disso, mas Deus ministrou que eu falasse isso hoje aqui neste altar. Porque a próxima vez que eu vir aqui, é para falar de bênçãos, é para falar quanto Ele é bom e quanto eu confio nele. Vamos lá, a palavra em Salmos 37, a partir do versículo 3 diz assim: confia no Senhor e pratique o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfarás o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e mais Ele fará. E o que significa deleitar no Senhor? É entregar o controle, é confiar, é saber que Ele já está fazendo, Ele já está preparando. Então hoje nós nos alegramos diante do Senhor, porque nós confiamos nele e entregamos tudo, porque Deus não quer parcialidade, Ele quer tudo. E às vezes tudo para nós dói. Então abre o teu coração essa noite. Às vezes não é sobre finanças, às vezes é sobre arrependimento, é sobre estar diante do altar do Senhor com o coração contrito e quebrantado, entregando a sua melhor oferta a Deus. Então eu quero te convidar essa noite a você dar o seu melhor diante do altar do Senhor. Entregue o seu coração diante dele. Enquanto os ministros mais uma vez aqui ministram neste altar um louvor de adoração a Deus, abra o seu coração, entrega a Ele tudo que você tem, tudo que você é. Se você não tiver o recurso financeiro, não se preocupe, Deus já está trabalhando ao teu favor. Eu creio em nome de Jesus. Então, se a igreja pudesse levantar e adorar em nome de Jesus, nós ficamos nas liberdades do nosso Deus essa noite, em nome de Jesus. Amém? Fiquem à vontade. Aleluia, Senhor, nós te louvamos essa noite, Pai. Tu és adorado nessa casa de oração, Senhor. Nós exaltamos o seu nome, Jesus, o nome que está acima de todo nome. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor. Agradecemos, Pai, pela mão e pela fidelidade do teu povo, Pai, nessa casa de oração. Nós sabemos, Deus, que estamos vivendo dias difíceis, mas tudo está sendo preparado, Deus, através do que o Senhor tem feito em nossas vidas, através da fé do teu povo. Então continue abençoando, Senhor, trazendo paz no coração, tranquilidade, sabendo que o Senhor já está trabalhando ao favor, Pai, dos teus filhos. Então acalma os corações, Deus. Desde já, Espírito Santo de Deus,
Comece a preparar, Senhor Deus, a provisão necessária para que o teu povo continue caminhando em fidelidade a Ti. Essa é a nossa oração, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos lá, gente. Eu acho que nós temos visitantes essa noite. Se nós tivermos, levante uma das suas mãos para a gente te conhecer, em nome de Jesus. Ah lá, glória a Deus. Seja muito bem-vindo, viu, meu irmão? Um obreiro vai até você, caso você queira colocar algumas informações para a gente ter um contato mais personalizado, tá? Você fica à vontade. Amém? Semana de oração, gente. Mais uma quarta-feira onde Deus está trabalhando. Os irmãos aqui em intercessão continuam firmes e fortes aqui, trabalhando, orando pelas vidas dessa casa de oração. Então você é sempre um convidado, né, irmã Elaine? Né, Isaac? Quanto mais pessoas puderem vir, melhor. Quanto mais pessoas tiverem comunhão, melhor. Então, sinta-se amado por essa casa de oração, se você quiser fazer parte da intercessão também. Temos célula na casa do Cleito e da Paula. Também temos Pro Burger. Todo mundo é convidado, né, irmão Paulo? Aqueles que quiserem fazer parte. É um momento muito especial, onde Deus tem feito grandes coisas ali no Pro Burger. Vocês precisam ver. Pessoas que não sabiam nada de Deus, não criam nada de Deus. E hoje elas estão lá, firmes e fortes. Amém? Célula jovem. Essa quinta também. Temos essa quinta mais uma célula jovem, onde Deus tem feito grandes coisas. Eu não tenho participado, mas eu escuto falar do que tem acontecido aqui. Amém? Glória a Deus. Pastor Márcio. Eu acho que tem mais um aviso, né? Nessa terça-feira nós não vamos ter culto. O pessoal aqui se reuniu. Creio que aqueles que tiverem disponibilidade para ir para a marcha, né, pastor? Vai ser um convidado para estar na marcha juntos com a igreja aqui, adorando a Deus. O pastor Márcio tem feito parte das lideranças lá, está comprometido ali com a marcha. Então, se você puder ir, vai ser uma bênção. Amém? Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus, assim como foi dito aqui, como Deus é bom. Como Deus nos constrange com tanto amor. Olha o tanto que Ele exala amor. O som tá bom, não tá? Amor de Deus através da vida de vocês. Porque foi através da vida de vocês, contribuindo com este ministério, que Deus operou. Deus poderia nos dar todos os equipamentos que estão aqui, poderia. Mas Ele escolheu, através da contribuição de vocês, fazer essa obra. E olha o tanto que Deus, Ele trabalha. Né? Ele trabalha nos nossos corações, trabalha alcançando outras pessoas que não estão aqui. Depois vocês, eu creio que os meninos vão deixar gravados. Mas comparem. Nós estamos transmitindo hoje. Estamos com uma câmera 4K, PTZ, né? E tudo mais que nós merecemos. Mas tudo é amor de Deus. Né? Deus, Ele é bom. Deus, Ele tem verdadeiramente nos trazido ao entendimento que nós não precisamos fazer muito. Nós precisamos simplesmente obedecer a palavra dEle. Se nós obedecermos a palavra dEle, no mais Ele tudo fará. Porque Ele quer que o nosso coração esteja verdadeiramente, como disse Wesley, rendido a Ele. Porque um coração soberbo, Deus não consegue trabalhar, Deus não consegue trazer, né, os ensinamentos que Ele tem para que nós entendamos e vivamos depois no céu. Porque se nós não aprendermos aqui sobre o que rege o céu, nós não conseguiremos ter um passe de livre acesso. A salvação
verdadeiramente nós já conquistamos através do sangue de Jesus. Né? Mas Deus quer que nós vivamos o céu aqui na terra. Sabe, porque quanto mais nós expressarmos o amor de Deus através das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas decisões, mais criaturas se converterão a filhos, e mais o céu será povoado por irmãos nossos no céu. Porque como que as pessoas lá fora vão ver o amor de Deus se manifestando? Se não houver quem fala do amor de Deus. Se não houver quem viva o amor de Deus. Deus escolheu se mostrar através da sua vida, através da minha vida. E quanto mais nós nos aprofundamos, mais a gente vai abrindo mão do mundo. Mais a gente vai abrindo mão daquilo que o mundo tem a nos oferecer, nos comprando, para que nós queiramos ficar aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas existem muitos multimilionários tentando encontrar a porção, a fórmula da juventude para viver mais tempo. Eu não quero viver mais do que Deus determinou para a minha vida, porque eu quero voltar para o céu. E eu também não posso me seduzir pelas coisas do mundo, porque é isso que o inimigo quer. O príncipe deste mundo, ele quer que a gente venda o que Deus nos deu de graça e a gente perca esse livre acesso aos céus. Então, tomem cuidado, porque Deus, ele se mostra. Deus, ele abre oportunidade todos os dias para que a gente viva o amor dele. Mas não é fácil. Hoje estávamos sentados, né, com um amado casal, né, e nós estávamos conversando sobre isso. O caminho que leva ao céu, ele é estreito e apertado. Não adianta a gente achar que é uma porta larga, onde vai passar todo mundo, né, dançando, sambando e falando oba, oba, estou indo para o céu. Esse não é o caminho que leva ao céu. O caminho que leva ao céu é um caminho onde a gente vai ter que negar as nossas vontades, os nossos desejos, e vai ter que ser direcionado pelos ensinamentos de Jesus. É o que a palavra nos traz, é o que a palavra nos direciona. E no mais, tudo isso daqui são presentes, são mimos que Deus dá para filhos que obedecem. Porque o quanto nós temos orado? Nós temos orado não para ter uma casa de oração bonita. Nós temos orado para ter unidade na casa de oração de Deus. Para nós sermos instrumentos para que Deus alcance mais vidas. E aí Deus vai adornando a sua igreja. Deus vai colocando mais e mais pedrinhas preciosas, vamos colocar assim, na nossa coroa celestial. Porque quem não gosta de ter uma casa onde o ambiente é gostoso, onde a casa é limpinha, onde as coisas são boas. E eu estava falando ali com os meninos, nossa, como o som está diferente. E olha que nós já achávamos bom o que nós tínhamos. E não mudou muita coisa, gente. E isso já nos ensina. Nós não alteramos quase nada, a não ser as caixas que queimaram, né, 2, 3 semanas atrás. E aí, um pouquinho de esforço, um pouquinho de dedicação, um pouquinho de zelo, um pouquinho de investimento. E aí nós chegamos, talvez ainda não ao 100% do potencial do que nós temos, mas já melhorou bastante, para a honra e glória de Deus. Porque é assim que nós precisamos nos comportar, sabendo que tudo é para a glória dele. E aí ele vai trabalhando dentro de nós, nos mostrando que nós podemos ir além. Sabe, porque quando nós começamos a conversar sobre capacitação, sobre melhorias aqui na igreja, a primeira coisa que veio dentro das nossas conversas era que nós precisaríamos investir mais no som.
e nós estamos vendo que o som que nós temos é bom. As pessoas que vêm de fora vêm aqui e falam, mas vocês têm um som muito bom. E nós não estávamos enxergando isso. E agora nós sabemos que nós não estávamos usando 10% do potencial que nós tínhamos. Mas daqui para frente, a régua, nós não podemos baixar ela. Nós precisamos subir ela. Porque é assim, quanto mais Deus dá, mais Ele vai cobrar. Então agora Ele deu um novo ciclo, uma nova etapa. E nós vamos precisar alcançar mais. Porque se nós entrarmos novamente na zona de conforto, daqui a pouco nós podemos voltar a estar do mesmo jeito que nós estávamos antes. É fácil, porque a zona de conforto traz isso. Para que eu vou arrumar? Ah não, mas o cabo está falhando, para que eu vou arrumar? Vai me gerar trabalho, vai me gerar um desgaste. Esse desgaste é o que vai fazer com que a roda gire, com que nós cresçamos, com que a gente se desenvolva, com que a gente seja aperfeiçoado, com que a gente chegue ao nível aonde Deus quer que nós cheguemos. Porque Deus ele não dá a mesma atribuição para todos, fato. Mas aquilo que Deus te deu, Ele quer que você cumpra com excelência. Se você cumprir aquilo que Deus te deu com excelência, Ele vai falar, filho bom e fiel. Vai para a minha direita. Aqueles que não entregarem o seu máximo do potencial, talvez ouçam algo diferente. Mas isso não é para agora. Depois a gente fala. E assim Deus faz conosco, amém? Deus é bom. E eu quero também, mais uma vez, eu quero convidar vocês a nos colocar de pé. Porque é o melhor jeito de nós expressarmos o que estamos sentindo para Deus é conversando com Ele, é agradecendo, é orando. E a gratidão, ele se manifesta assim. Quando a gente se submete ao que Deus é, ao que Deus faz, ao que Deus espera que nós sejamos. Esse é o coração quebrantado e contrito. Esse é um coração que entende como Jesus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, Pai, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Pensa um coração que estava despedaçado pela dor, mas não refutou fazer aquilo que Deus o direcionou, amém? Pai, no nome poderoso de Jesus, queremos te agradecer. Eu sei que nós não precisamos fazer um circo, fazer uma alegoria aqui, porque o Senhor sabe o que tem dentro de cada um de nós. O Senhor já trouxe as provas, o Senhor já trouxe os nossos limites, o Senhor trouxe o que nós precisamos fazer diante do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor não tem desistido de nós, Pai. E no nome de Jesus nós queremos te agradecer, não pelo que o Senhor nos deu, mas pelo que o Senhor está nos transformando como pessoas, como igreja, como unidade, Pai, como corpo de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui agradecidos ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, que tem entendido, que tem aprendido, que não tem corrido e não tem se acovardado diante das provações. Mas tem, Pai, sofrido, mas tem entendido e aprendido que o melhor lugar é estar na tua presença. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Mas também nós, Pai, queremos te pedir muito mais responsabilidade, muito mais atribuições, muito mais luz para nós iluminarmos o caminho daqueles que ainda estão perdidos, Pai. Porque eu sei que é para isso que o Senhor tem nos aperfeiçoado, é para isso que o Senhor tem trabalhado nos nossos corações, para que nós sejamos exemplo, Pai. E no nome de Jesus, nós precisamos da tua presença, porque em muitos momentos nós fraquejamos, mas nós sabemos que estando em ti nós conseguiremos, porque o Senhor não falha com aqueles que o buscam. E essa é a oração que nós fazemos, gratos ao Senhor, porque o Senhor tem aumentado a nossa fé.
tem alargado as nossas tendas, tem nos levado a situações, Pai, aonde nós podemos dizer que o Senhor está conosco, mesmo no vale onde nós estamos. Nós vemos a mão do Senhor se manifestar. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque muitas pessoas aqui, assim como eu, poderíamos estar chorando por medo de não conseguir vencer essas batalhas. Mas nós estamos aqui rendidos de temor ao Senhor e gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos direcionado e o Senhor continuará nos ajudando neste caminho. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus, é a oração que nós fazemos como igreja do Senhor, gratos pela tua presença neste local. No nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, amados. Amados, assim como o Wesley nos trouxe, o afinco que eu tenho hoje trabalhando, com esse direcionamento que Deus nos deu para estarmos inseridos na igreja de Campo Grande, eu não estou lá apenas sozinho. Eu estou lá representando a Tempo da Família. São vocês que estão representados ali. E amanhã nós teremos mais um evento, aonde nós faremos parte dessa igreja municipal. São várias igrejas, quase todas as igrejas estão inseridas no conselho. E aí amanhã, antes da marcha, que nós temos orado tanto por um avivamento na nossa cidade, nós temos uma atribuição, um papel. Amanhã, dentro dos atos proféticos que nós participamos e iremos conduzir, nós tomamos como posse o Parque Ayrton Senna para orarmos por ele. E nós, enquanto igreja municipal, estaremos em todas as saídas de Campo Grande, estaremos na Polícia Federal, estaremos na Câmara Municipal, estaremos na Prefeitura, estaremos no Poder Judiciário Federal, Estadual, Municipal. Cada igreja vai estar em frente de um desses pontos, orando para que Deus venha e derrame a tua graça na nossa cidade, que será alcançada pela marcha na terça-feira. Nós precisamos preparar o ambiente espiritual, amados. O Espírito Santo, ele não vai descer aonde ele não é convidado. E nós fazemos parte disso. Nós temos cada vez mais trazido relevância para quem nós somos. Não porque somos alguma coisa, mas porque nós fazemos parte desta igreja. Da igreja municipal, da igreja de Campo Grande. E nós temos responsabilidades com a nossa cidade. Assim como Wesley disse, não é só nosso mundinho aqui. Deus nos convida a sairmos da nossa zona de conforto para nós abençoarmos a nossa cidade. Quanto nós temos orado pela nossa cidade? Quanto nós temos orado pelo nosso estado? Quanto nós temos orado pela nossa nação? E como igreja nós fomos chamados para isso. Eu sei que pode parecer complicado o que eu vou falar, mas nós fomos levantados como igreja e está lá em Romanos para orarmos por todas as autoridades constituídas na nossa nação. E aí, desculpa, para quem não gosta, nós temos que orar pelo nosso presidente. Porque enquanto nós não oramos pelo nosso presidente, a gente dá brecha para o inimigo alcançar o coração dele. Enquanto ele é alcançado pelas nossas orações, começa uma blindagem. E aí ele tem a oportunidade de tomar decisões que não estão alinhadas com o mal. Mas esse papel ele não vai entender. Ele não vai discernir. Ele vai discernir se a igreja se movimentar. Nós temos que orar pelos vereadores. Nós temos que orar pela prefeita. Nós temos que orar pelo governador. Nós temos que orar pelas autoridades que estão no poder judiciário.
Nós temos que orar. Porque enquanto a igreja se cala, o inimigo está sambando. Porque ele não está lutando contra ninguém. Se a igreja se posiciona, o inimigo não tem força. O inimigo recua. Porque ele já é um derrotado. Ele já é um derrotado. Só que enquanto nós nos comportarmos como alguém que não é relevante, nós não estamos fazendo frente. E ele lança mentiras, ele lança discórdias, ele lança palavras de fermentação, às vezes até dentro da igreja. Porque é um absurdo, gente. Eu não tenho e não sou a favor de como as pessoas são, porque o caráter e a forma de ser, de falar e de se comportar tem que preceder a reputação das pessoas. É igual o pastor Silas Malafaia. Não concordo com as palavras dele, porque ele tem que se comportar como um representante do céu. E o céu não se fala daquele jeito, não se comporta. Porém, ele também tem razão em algumas colocações. Nós precisamos separar o que é certo do que é profano e orar pelo que é certo. O que é profano, Deus conduz, Deus trabalha. E o que é certo, a igreja precisa levar. Estávamos falando hoje também, porque às vezes a gente não fala. Eu espero de todo o coração, amados, já vamos para a palavra. Mas eu espero de todo o coração que amanhã, nós, enquanto igreja, para todas as pessoas que nós conversarmos, a gente fale: nossa, mas ontem a nossa igreja estava diferente. Não por conta do som, mas porque a presença de Deus veio se manifestar aqui. Nós precisamos vender o peixe que Deus nos dá. Às vezes a gente pega o peixe que Deus nos dá e a gente guarda dentro da geladeira até ele perder e depois joga fora. E não vende. Nosso Deus que nós temos, nosso Deus é maravilhoso. Vocês não sabem o quanto Deus transformou a nossa casa de oração. O quanto Deus tem trabalhado na igreja, o quanto Deus tem sido próspero aonde nós estamos. Deus, Ele verdadeiramente, Ele é bom demais conosco. Eu sei, gente, que nós temos atravessado lutas, vales, dificuldades. Mas enquanto nós dermos mais importância para as dificuldades, nós vamos falar mais das dificuldades. E aqueles que nos ouvirem vão falar assim: ah, mas espera aí. Eu estou aqui fora, no mundo. A minha luta não está igual desse crente aí, não. Ele está lá dentro da igreja, lá, o bicho está passando mais prova do que eu aqui fora. Para que eu vou para dentro da igreja? Nós sabemos aonde nosso caminho vai chegar, eles não sabem ainda. Nós precisamos abrir mão, assim como Jesus disse: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Esse é o ensinamento que Jesus tem para nós, amém? E louvado seja Deus. Vamos para o que é melhor dentro de um culto de adoração a Deus, que é sermos alimentados pela palavra dEle, pela presença dEle. E assim, não é uma palavra muito gostosa, mas são ensinamentos que nos levam a crescer na presença de Deus. São ensinamentos que vão transformar a nossa mente, para a gente não ser subjugado pelo erro, e depois a gente ser condenado porque a gente falou: mas eu não entendia dessa forma. A oportunidade que Deus nos dá, mais uma vez, é de entendermos os ensinamentos dEle, abrirmos o nosso coração, sermos tratados, crescermos para a glória dEle, e as aflições não serem o maior peso. Mas o maior peso que nós deveríamos carregar é o amor de Cristo. Porque o amor dEle é o que Ele carregou por você e por mim na cruz. Ele levou sobre si tudo que nós tínhamos de condenação. Esse é o amor que Ele tem por nós. Então, aquilo que Ele tirou das nossas costas, nós não podemos buscar novamente. Porque nós não temos esse direito. Nós precisamos viver o novo de Deus. E falar do amor de Deus, da graça que já nos alcançou, amém?
Então, amados, essa palavra, ela nos traz um direcionamento, e vamos lá. Passos alinhados com o propósito. Sempre haverá prosperidade. Essa palavra Deus trouxe ao meu coração, ela está lá em Juízes 13, quem creio que já devem ter aberto, mas Deus trouxe ao meu coração umas 2 semanas atrás. E o Espírito Santo veio a mim e falou: você vai falar sobre este homem. Um homem que teve a força de Deus, mas que foi imprudente. Sofreu, mas cumpriu o propósito de Deus. Né? Todo mundo já sabe que é Sansão, Juízes 13, ele nasce e enfim. Vamos ler um pouquinho da palavra de Deus a partir do versículo 2. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tiveste filhos. Contudo, conceberás e darás à luz a um filho. Portanto, de agora em diante, tome cuidado. Não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois o teu filho será consagrado a Deus como nazireu. Guardem esta palavra, nazireu. Desde o dia do seu nascimento, ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Em seguida, a mulher foi contar ao teu marido e disse: um homem de Deus me falou. Um homem que tinha a aparência de um anjo de Deus, tal era seu poder e majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, tampouco me revelou o nome, mas ele me prometeu: conceberás e darás à luz a um filho. De hoje em diante não beberás vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma comida impura, porque o menino será, mais uma vez, nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até a sua morte. Então Manoá implorou a Yahvé em oração: rogo-te, ó Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto a como devemos agir com este menino quando ele tiver nascido. Deus atendeu a súplica de Manoá e o anjo veio novamente e apareceu à mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela neste momento. Imediatamente a mulher correu para comunicar a seu marido o ocorrido e lhe disse: o homem que veio ter contigo outro dia veio outra vez. No mesmo instante Manoá se levantou e seguiu a sua esposa, e foi ao homem e lhe perguntou: foste tu que falaste com minha esposa? E ele afirmou: sou eu. Então Manoá indagou-lhe: quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos educar o menino? Como ele deverás proceder? E o anjo de Yahvé esclareceu: de tudo o que proibi a esta mulher deverá ela, pois, abster-se. De todo o que procede da videira não provarás, nem do vinho, nem bebida fermentada. Também não se alimentará de nada cerimonialmente impuro. Tua esposa deverá agir exatamente como a orientei. E Manoá fez um convite ao anjo do Senhor: teremos grande alegria em que fique conosco. Desejamos preparar-te um cabrito. Ao que o anjo do Senhor ponderou: ainda que eu permanecesse convosco, não comeria do teu alimento. Entretanto, se quiseres oferecer um holocausto, consagre a Yahvé, o Senhor. Amados, aqui nós vemos o início de Sansão, o nascimento, a declaração. Na verdade,
não o nascimento, né? Mas quando o Senhor prometeu à sua mãe, uma mulher estéril, que ela conceberia Sansão, que ele seria um nazireu de Deus. E como nazireu, o nazireu tem regras muito específicas, onde a navalha não passa no cabelo, onde não pode tocar em cadáveres, onde não pode verdadeiramente, né, ter contato com o que é impuro. E aí, nós vemos que algumas coisas aconteceram nesta passagem aonde nós vemos o Senhor entregar aquele casal que era estéril, um filho, que foi no capítulo 13 até o 16, aonde Sansão ele morreu. Então se cumpriu a palavra de Deus através da vida de Sansão, porque ele foi nazireu, mas foi um nazireu que não cumpriu totalmente aquilo que lhe era atribuído, porque eu tenho certeza, assim como foi zeloso o seu pai e a sua mãe, né, não desobedecendo o que o anjo do Senhor veio trazer a eles, eu tenho certeza que os pais de Sansão devem ter o ensinado nos caminhos do Senhor, aquilo que ele precisava saber e entender sobre como se comportar, como ser, como levar essa vida de um escolhido de Deus, para se tornar um juiz diante do povo de Deus, para começar a libertação do povo de Israel. E nós vemos que os caminhos do Senhor, eles não podem ser frustrados. É engraçado porque, como eu disse, o Senhor me entregou essa mensagem há 2 semanas atrás, mas Ele concluiu ela no meu coração ontem, né? E Deus veio trabalhando ela gradativamente. Ontem eu estava no café, primeira vez que o café dos pastores aconteceu na Assembleia de Deus Missões. Todos acompanharam, né, vários pontos que tivemos com relação à Assembleia. Eu não estou aqui para denegrir, eu estou aqui para falar que foi uma felicidade muito grande, todo mundo se alegrou. O pastor Elias Longo estava lá também. Ele deixou as portas da igreja abertas para todos, e assim nós precisamos estar, né? Com a lisura do Senhor, com as portas abertas, para que aqueles que querem ver a face do Senhor através da igreja do Senhor, eles adentrem. E a Assembleia ela ficou um tempo afastada, mas esse foi um primeiro passo, aonde eles também trabalharão bastante, né? Na marcha, trabalharão na evangelização da cidade, né? E estávamos lá, e antes da palavra sempre tem um café, né? Um break off, um network ali, que todo mundo fica conversando, enfim. E aí acabamos de orar, liberando os alimentos. E aí foi muito engraçado como Deus veio falar comigo. Na hora que o pastor acabou de orar e falou: os alimentos estão liberados, tinha uma mesa assim, mais ou menos uns 4 metros, 5 metros de distância, com os alimentos. Alimentos simples, salgadinho, um pão, né, bebida, um suco, enfim. Mas foi engraçado porque na hora que liberou o alimento, foi algo muito desgovernado, muito desorientado, né? Vieram pessoas do fundo de um jeito, pessoas da frente de outro, aí do outro lado também chegaram pessoas de diversos fluxos, e todos foram na mesma hora para a mesa. E é engraçado como as coisas de Deus acontecem, porque aí Deus começou a ministrar no meu coração. E Ele falou assim: observa, só observa. Está orado, está abençoado, o alimento, o ambiente. Olha o que eu vou fazer. E eu parei e fiquei olhando.
De repente, começou a se organizar uma fila. Ninguém falou nada. Começou a se organizar uma fila. As pessoas que estavam no fluxo contrário começaram a sair e entrar na fila. E aquela mesa com 5 metros, se organizaram 2 filas. Uma vindo de trás para frente e do outro lado de frente para trás. E o fluxo foi se alinhando, foi se alinhando. Passaram-se uns 10 minutos, poucos, vou colocar uma expressão que a gente usa muito em Minas. Poucos gatos pingados ainda estavam cortando a fila, furando a fila. Mas a maioria das pessoas entraram no fluxo para se alimentar. E assim nós precisamos entender a mão de Deus. Tudo que é abençoado por Deus precisa entrar num fluxo. Quem está fora da fila do fluxo que Deus trouxe para nós, vai estar em rebeldia. Ninguém falou para ele que ele estava em rebeldia, mas eu olhava para a pessoa e via que ela estava desconcertada, porque ela não estava fazendo o que o fluxo estava determinando que ela precisava fazer. E assim nós precisamos entender que os caminhos que Deus nos conduz não são de desordem, são caminhos de alinhamento. É um caminho aonde, como eu disse no início, é estreito e apertado, então não vai entrar uma manada. Vai entrar uma fila indiana com padrões de honra, padrões de fidelidade, padrões de amor, padrões de subserviência, padrões aonde nós verdadeiramente entendemos o nosso papel como filhos, como servos, como eleitos, como um sacerdócio real que não se corrompe. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós vamos ver que dentro do que Sansão deveria ser como nazireu, ele não fez corretamente. E por isso ele sofreu as consequências dos erros que ele cometeu. Mas se cumpriu através da vida dele. Mas nós não precisamos, assim como eu já disse por diversas vezes, e cada vez mais fica claro na minha mente, o ladrão da cruz, ele precisou pagar um preço. Ele teve a maior recompensa que uma pessoa poderia ter? Sim, ele teve. Mas o pagamento pelo que ele fez durante toda a sua vida foi a própria vida. Ele teve que entregar a sua vida naquele momento ali. Porque se ele tivesse falado, eu me arrependo, ele não desceria da cruz, porque a consequência do que ele fez foi morrer na cruz. Mas ele alcançou o céu. Então ele poderia ter alcançado Jesus antes, se ele tivesse se arrependido 3, 4 dias antes de ser preso e tivesse mudado o curso da sua vida, talvez ele não precisaria morrer na cruz. E ele tivesse alcançado o mesmo objetivo, que era a salvação. Mas nos ensina, aquela passagem nos ensina, eu não quero ser. Algumas vezes, Wesley, eu falei, eu queria ser como aquele cara, que eu não sei quem mais está no céu, mas ele eu sei, porque a Bíblia fala que ele está no paraíso, porque Jesus falou, Jesus não mente, então ele está. Só que eu não quero ser como ele. Eu quero alcançar o que ele alcançou, mas ter uma vida transformada enquanto eu estou servindo a Deus. Esse precisa ser o meu objetivo, porque eu não preciso passar pelo vale,
para declarar que o Senhor vive em mim. Eu preciso viver o que Ele sabe que eu sou, com Ele me guiando, com Ele conduzindo as rédeas da minha vida. E assim, eu não vou precisar. Mas se Ele me levar para morrer na cruz também, não tem problema. Porque eu tenho entendido e tenho aprendido muita coisa. Porque é difícil, amados. É difícil a gente ver pessoas que a gente ama sofrendo, atravessando lutas, e a gente não conseguir fazer muita coisa, a não ser estar intercedendo, para que aquilo passe rápido. É muito difícil. Meu coração tem estado muito apertado, acompanhando a vida de muitos de vocês. Mas o que Deus tem falado comigo é que o meu papel é interceder pela vida de vocês. Porque a escolha é de cada um, é individual. E nós teremos a oportunidade de prestar contas individualmente. Então, não tem muito o que eu fazer a não ser estar ali com o coração apertado, mas pedindo para que Deus os leve para entender aquilo que Ele quer abrir na vida de cada um de vocês. Nós estaremos juntos, chorando juntos. Eu tenho chorado muito pela vida de cada um de vocês. Às vezes eu, indo para o trabalho, eu paro o carro e vou conversar com Deus e choro, pedindo para que Deus amenize o sofrimento. Mas eu sei que dias melhores estão por vir. E Deus, Ele vai dar um descanso para nós. Mas as aflições continuarão vindo. As aflições, elas continuarão vindo, porque quanto mais a luz se aproxima de nós, mas nós vemos o quanto nós precisamos da presença de Deus. Quanto mais nós precisamos de um Salvador, o quanto mais nós precisamos nos fundamentar na palavra de Deus. Se nós não entendermos isso, nós vamos achar que nós temos razão em alguma coisa, e nós não temos razão de nada. Porque se fosse para ir pela razão que Deus tem, o que nós merecemos é o fogo do inferno. Me perdoa pelo jeito que eu estou falando, porque todos os dias nós somos levados a pecar, e muito. E não é um pecado de adulterar, de roubar, de matar, porque quando nós somos omissos, estamos pecando também. Quando nós deixamos de, Deus direciona para nós abençoarmos uma vida fazendo uma ligação, e nós não ligamos, nós estamos pecando também. E isso precisa mudar em nós enquanto igreja. E vocês sabem por quê? Assim, muitas das vezes nós não enxergamos o que está acontecendo aqui nessa casa de oração, assim como na igreja do Senhor, porque o nosso mundo não é isolado. Nós fazemos parte de quem será buscado por Jesus. Jesus não buscará ninguém no individual, amados. Jesus buscará uma igreja adornada, uma igreja fortalecida, uma igreja que entendeu quem ela é como esposa de Cristo. Se nós não entendermos isso, nós não fazemos parte do corpo, nós seremos um parasita. Porque um carrapato que está numa capivara, vou usar um exemplo aqui do Mato Grosso do Sul, temos muito. Um carrapato que está na capivara não é capivara, é carrapato. E nós precisamos entender que estar grudado na igreja não nos faz ser igreja, nos faz ser alguém que está grudado na igreja. Mas quando nós entendemos o nosso papel como igreja,
nós amamos mais, porque nós não somos melhores uns do que os outros. Quando o nosso irmão está sofrendo, nós, no mínimo, vamos interceder pela vida dele. Porque o corpo que perde, amados, uma orelha, ou um nariz, ou um dedo, ele está amputado. Não é normal que nós tenhamos uma igreja que perca irmãos. É normal que nós tenhamos uma igreja que receba mais células olfativas, mais cílios no ouvido para ouvir melhor, mais células nos olhos para enxergar melhor. Esse é o que Deus quer, que nós sejamos fortalecidos pela unidade. Se eu fui chamado para ser boca, que eu faça o melhor, não exalando um mau hálito, mas exalando a palavra de Deus, que é pura, que é doce e suave. E eu não preciso competir com meu irmão, que ele sente o aroma agradável de Deus. Eu preciso continuar falando, eu preciso continuar exalando amor. Porque se eu não entender isso, eu não estou fazendo o meu papel no corpo. Nós não enxergamos muitas vezes. E eu creio que todos já estão cansados de ouvir aquela expressão do bambu chinês. O bambu chinês, ele por 3, 4, 5 anos, você não vê ele crescer. Mas ali ele está criando raízes. Criando raízes. E a partir do seu 4º ano, 5º ano, sendo plantado, aí ele começa a crescer. E aí ele vai crescer aproximadamente 30 metros em poucas semanas. Vocês sabem o que está acontecendo conosco? Com tantas lutas, com tantas batalhas, nós estamos criando raízes. Nós estamos sendo fortalecidos, para que quando começar o crescimento que Deus já derramou sobre as nossas vidas, nessa casa de oração, a gente vai ter um crescimento que vai assombrar todo mundo. Mas não é para nossa glória, não é porque a gente é bom, é porque Deus tratou nós enquanto raízes. Nós vamos dar sustentação para o crescimento que vai acontecer. E aí nós precisamos estar fortes. Porque se nós estivermos com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas, uma raiz doente pode matar todo o crescimento de uma árvore ou de um bambu. Porque se aquela raiz ela estiver realmente com fungos, ela vai contaminar todo o resto. Esse é o tratamento que nós temos recebido, amados. E aqui, quando eu venho para a vida deste homem, eu vejo muito claramente. Daqui a pouco nós vamos voltar de novo a ter uma exposição desse texto. Mas olha como Deus fala a nós lá em Oséias 14, a partir do 9. Quem é sábio e tem entendimento? Todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento e bom senso? Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Yahvé é a verdade, e os justos andam nele, mas os ímpios e os transgressores tropeçam e cairão. Essa é a versão do King James. Agora olha a versão, eu acho que a Ara, Almeida, revista atualizada, vai estar mais fácil da gente absorver. Eu trouxe ela também. Oséias 14, 9 na Almeida. Quem é sábio? Que entenda estas coisas. Quem é prudente? Que saibas por que os caminhos do Senhor são retos.
e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Então Deus quer nos tratar para que a gente não caia nos caminhos do Senhor, para que Ele não seja uma pedra, assim como nós trouxemos em uma das ministrações atrás, falando que a pedra angular serviria de tropeço para aqueles que não entenderam o envio dela, que é Jesus. Alguns judeus não entendiam, e ali foi uma pedra aonde a pessoa ia decidir, ou vai decidir, ou ela muda o curso da vida, ou ali ela vai tropeçar e vai cair. E sabem por quê? Jó entendeu o porquê. Lá em Jó 42, no 2 diz assim: sei que podes realizar tudo quanto desejardes. Jó falando a Deus. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Se Deus determinou algo para as nossas vidas, amados, não adianta a gente resistir, não adianta a gente lutar, ela vai se cumprir. Porque é aquele velho ditado que traz, né, os mais sábios, os mais antigos. Ai, louvado seja Deus. Até o ditado foi embora aqui na minha cabeça. Mas amém, então não era para falar obrigado, Deus. Louvado seja. Mas voltando para o texto aqui, vamos continuar na palavra, que nós temos pouco tempo agora. Lá em Juízes 14, quando Sansão, ele já havia sido crescido, né? Já havia crescido, e ele foi buscar uma esposa para si. Ele foi buscar uma esposa lá na Filistia, e já era plano de Deus, porque era para Deus utilizá-lo para começar esse ponto. Mas o ponto acontece em Juízes 14, quando Sansão, já provido de força e já tomado pelo que Deus, o Espírito Santo, já havia possuído ele em algumas vezes, ele foi caminhando para a Filistia, e ali um leão apareceu diante dele, e ele matou o leão. Ele matou o leão e deixou-o do lado da estrada. Com esse leão ele ficou ali um tempo. Depois ele, passando novamente, estava indo para a Filistia, atrás de uma esposa. Ali, aquele cadáver do leão tinha uma colmeia de abelhas. E ele, sabendo que não poderia, como nazireu, tocar em cadáver, foi lá, tocou naquele cadáver, tomou o mel, comeu o mel e deu aos seus pais. Ali ele já transgrediu a vontade de Deus, o que Deus tinha para com ele, porque ele não poderia ter feito isso. Ele sabia que tocar em um cadáver era algo que desaprovava ele como nazireu, como alguém que precisava ser possuído pelo Espírito Santo, porque naquela época nenhum era como nós. E eu falo nós não com soberba, mas nós com gratidão e temor a Deus, porque eles não poderiam receber o Espírito Santo, porque o véu não havia sido rasgado e Jesus não havia liberado para que nós tivéssemos esse aprofundar e esse receber do Espírito Santo. Então, quem era escolhido era possuído pelo Espírito Santo de Deus, e Deus trazia as características que ele queria. Mas enfim, depois no 14, quando ele faz isso, já comete o seu primeiro desobediência, a sua primeira desobediência diante do que Deus direcionou. Aí ele se casa com essa filistia, e ali ele dá um enigma para 30 filisteus que tinham sido dados como padrinhos. E ele deu um enigma para aqueles homens, e aquela angústia de falar do enigma, aqueles homens foram à esposa de Sansão e começaram a falar que ela precisava descobrir o enigma.
E por 3 vezes ela ia a ele, perguntava qual era a resposta do enigma e ele não falava. E ela ia e falava o que ele havia dito, falava para os filisteus. E aí, na 4ª vez, ele falou o enigma. Ela foi e falou. Ele ficou chateado, mas ele já sabia que ela não era do seu povo e tudo, mas era sua esposa. Mas ela estava sendo conduzida pelo povo filisteu. E ali ele ficou chateado, devolveu ela a seu pai. E foi para a casa de seu pai. Sansão devolveu a Filisteia para o seu sogro. E ele voltou para a casa de seu pai. Com isso, passaram-se um tempo. Sansão foi buscar a sua esposa na casa de seu sogro. Quando chegou lá, o seu sogro havia dado a sua esposa para outro homem. E ali ele ficou muito chateado com essa situação. E com a situação do que o seu sogro havia feito, ele pegou 300 raposas, amarrou em pares pelo rabo, amarrou tochas em cada par e soltou na colheita de trigo dos filisteus. Aquilo ali gerou uma revolta nos filisteus, que começaram a o procurar para o matar. E ele foi se esconder. E ali, depois de resolvido os problemas entre eles, mais uma vez, os filisteus, na verdade, pegaram aquele que era a esposa dele e a mataram. Passaram um tempo, mais uma vez, Sansão casou. Dessa vez com outra filisteia, Dalila. E mais uma vez Sansão começou a brincar com o fogo. E como dizem os antigos, quem brinca com fogo, mais cedo ou mais tarde, se queima. Dalila perguntou a Sansão qual era o segredo de sua força. Porque ela havia sido instruída pelos filisteus a saber o porquê que ele era tão forte. E ali ele começou a falar algumas mentiras para ela. Primeira vez ele falou, ela foi lá, falou para os filisteus: amarra 7 tiras de couro molhado em mim e eu não terei força. Ela foi e falou para os filisteus. Amarraram ele, e quando eles vieram, ele se soltou e matou todos. Segunda vez, pensa, eu falei para minha esposa, ela fez comigo e eu vou continuar. Beleza. Segunda vez, mas Sansão, você não me ama, você não me fala o segredo de você ser tão forte. Ah, você faz isso. Segunda vez, ela fez. Chamou os filisteus, ele se soltou. Terceira vez, Sansão, mas você não me ama? Você não me fala a verdade? Não, se você fizer as tranças no meu cabelo, e eu vou perder a força. Fez as tranças nos cabelos de Sansão, mais uma vez. Na 4ª vez, ele falou a verdade. Eu sou nazireu, a força está porque os meus cabelos estão grandes e não podem ser cortados. 4ª vez ela pegou e cortou os cabelos de Sansão. E ali ele foi preso, seus olhos foram furados. No capítulo 16, Sansão ficou preso rodando um moinho igual um animal por muito tempo. Mas a palavra de Deus, para se cumprir, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, a palavra de Deus diz que o cabelo de Sansão cresceu muito rápido. E quando ele foi chamado para ser humilhado pelos filisteus, eles o conduziram e ele pediu para ficar do lado das 2 colunas do templo. E ali ele matou mais de 3.000 homens, o que ele
não havia feito durante toda a sua vida. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Deus chamou você e eu para fazermos acontecerá. Mas nós precisamos ser levados para uma prisão, com os olhos furados, flertando com as coisas erradas, flertando com... Ou nós podemos fazer com o coração quebrantado e contrito, como foi dito aqui. Muralhas vão cair. Primeiro hino que foi cantado aqui. Muralhas vão cair, mas elas só cairão se nós lutarmos para que elas caiam. Quando o povo de Deus, conduzido por Josué, foi levado às muralhas de Jericó, Deus não falou: chega lá na frente das muralhas, para lá que eu vou derrubar e vocês entram. Deus deu instruções claras. Para o bom questionador, ele poderia ter questionado: para que eu vou dar 3 voltas diante dessa muralha? Para que eu vou tocar o chofar? Só obedece, amados. Só obedece. Porque as muralhas só caem quando a gente obedece. As lutas ficam mais fáceis quando a gente obedece. Porque quem está nos conduzindo, ele não tem prazer em nos ver caídos, prostrados, chorando. Ele quer que nós sejamos vencedores. Porque a coroa da salvação, ela não será dada a quem se acovarda. Ela será dada aos vencedores. E para ser vencedor no Senhor, nós precisamos batalhar. Nós precisamos lutar. Pagar um preço no qual muitas vezes nós vamos ter que deixar o conforto da nossa casa para orar. Como nós estamos em alinhamento, e daqui a pouco tudo estará estruturado ministerialmente, né, Paula? Para preparar os lares para a volta de Jesus. E é assim, amados, é assim. Precisa, às vezes, deixar um dia e vir para a oração, para Deus entender o quanto nós estamos dispostos a lutar para vencer aquela batalha. Não é sentado no sofá em casa, falando: não, mas os irmãos estão orando lá por nós. Louvado seja Deus, porque se não tivesse uma igreja que ora, estaríamos piores. Porque o que impede do maligno tomar conta do mundo é a igreja de Jesus. É a igreja posicionada, é uma igreja que ainda está sendo trabalhada, mas é uma igreja que não negocia valores. São aqueles 14 mil que Deus falou para Elias: Elias, você está enganado, meu filho. Você acha que é só você que está na luta? Não é só você não, meu filho. Eu guardei 14 mil profetas ainda que não se dobraram a Baal. Volta e faz o que eu estou te falando. Volta e faz o que eu estou te falando. Quando ele entendeu, ele voltou e fez. E ele foi levado em uma carruagem de fogo. Porque ele obedeceu. Ele poderia ter morrido lá na caverna? Poderia. Ele poderia não ter saído de lá. Mas ele obedeceu. E ele fez a vontade de Deus, amém? Amados, tinha mais uma sequência aqui. Mas só 2 pontos que também foram ministrados no meu coração, lá no café. Parábola dos talentos. Quando Deus nos leva a entender sobre aqueles 3 servos, nós precisamos trazer algo claro na nossa mente. Os 2 servos, Deus deu 5 talentos para um e 2 talentos para o outro. Os 2 receberam as mesmas palavras: servo bom e fiel. Tu fostes obediente no pouco, então eu te colocarei no muito. Vai para dentro. Agora, o mau e negligente, ele recebeu uma sentença também.
servo mau e negligente. Tu sabias que eu era desse jeito, por que você não, pelo menos, colocou o meu dinheiro a juro e me devolvia com juros, ao invés de sentir medo e esconder o talento debaixo, ou enterrar o talento? E quando nós entendemos esses dois adjetivos que aquele Senhor deu ao servo mau e negligente, às vezes a gente acha que ser mau é ser mal no sentido de fazer o mal para os outros. E aquela pessoa, ela foi má consigo mesma. Porque esse sentido mal aqui, que vem do grego pomerós, esse mal aqui é a pessoa que faz as coisas de mau agrado, de qualquer jeito, de uma forma que é ruim. Não é que está fazendo mal para os outros, está fazendo mal para si mesmo. Ah não, mas vou pegar o exemplo aqui dos ministros. Glória a Deus que não é esse o exemplo da nossa casa, mas que vem aqui tocar para o Senhor, mas vem, não, é porque eu estou na escala, sabe, eu vou só porque eu tenho que ir. Isso é um servo mau, é um servo que não faz para ser grato ao seu Senhor, é um servo que não faz realmente entendendo o que precisa entregar. E aí tem o ponto do negligente, que é o kineros, a pessoa que enrola, que é tardio, que faz de qualquer jeito. Sabe, então aquele Senhor disse para esse que era mau e negligente: o que você recebeu, dá para o que fez multiplicar. E você está fora. Pesado, mas é a verdade. Essa parábola nos mostra muito sobre o final dos tempos. Não adianta a gente achar que vai entregar de qualquer jeito para Deus. É clareza. Eu não quero que vocês saiam daqui hoje com um peso, falando, mas eu não tenho entregado o meu melhor. Eu fui por alguns momentos negligentes com a vontade de Deus. Eu quero que vocês saiam daqui hoje com o sentimento de falar assim, não, eu posso melhorar. E não tenham medo, porque o que fez aquele servo não entregar o seu melhor está lá no versículo 24, e diz assim, chegando finalmente o que tinha recebido apenas um talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio, eu tive medo, e escondi no chão o meu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Você sabe por que o medo é tão condenado na Bíblia? Lá em Apocalipse 21 diz assim, no 8: mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, de novo, a sua parte será no lago ardente do fogo e enxofre, que é a segunda morte. O medo nos leva a não receber aquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas. Nós não podemos ter medo. Nós precisamos ser ousados na presença do Senhor, ser tratados não com soberba, assim como o Kleber disse ontem aqui, né? Não posso ficar aqui na frente como ministro de louvor, talvez aqui é para chegar mais perto de você. Eu não posso vir aqui na frente porque transmite uma sensação de soberba, mas eu também não posso ficar escondido aqui atrás, porque isso remete a medo. Então eu preciso ficar aonde me cabe, aonde é meu posicionamento. A Laone entendeu hoje. É porque eu já havia falado para ela, um tempo atrás, mas ela é benção, é filha amada.
Amém? Ela entendeu. Sempre a gente tem oportunidade, amados, de consertar os nossos erros enquanto vida tivermos. É isso que Deus quer de nós. Que nós cresçamos, que nós avancemos, sabendo que nós precisamos do Senhor. Não fazendo como Sansão, que ele pediu perdão a Deus. Ele falou: Deus, eu errei, mas me dá forças, só mais uma vez, só para eu cumprir o meu propósito, e eu farei. E assim, nós não precisamos ser assim. Nós podemos ouvir, né? Não ficar atrás, nem ficar na frente, mas ficar no lugar certinho. Falar: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero fazer o meu melhor. Eu quero entregar meu coração limpo e grato ao Senhor. Amém? Se coloquem de pé. Vamos orar. Vamos agradecer. Porque eu já passei, desculpa. Passei. Tá errado. Não passei? Passei, ó, tá vendo? Perdão, 9 horas. O Isaac lá já falou, ó, que vai cortar o som já, né, Isaac? 2 minutos? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Pai, no nome poderoso de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra não é um peso, Pai, é mais um fortalecimento para as nossas pernas, para o nosso coração e para a nossa mente, aonde nós entendemos que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos direcione, que o Senhor coloque cada vez mais a nossa responsabilidade como filhos, e a gente viva a plenitude do teu amor. Obrigado mais uma vez, Pai. Como igreja do Senhor, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nessa casa de oração, pelo que o Senhor tem feito dentro da vida de cada um de nós, Pai. Porque simplesmente o que está acontecendo nessa casa de oração é o que está acontecendo dentro do coração de cada um de nós, Pai. E nós te agradecemos, Deus, por esse mover, por esse transformar, aonde nós temos dado liberdade para o teu Espírito nos conduzir. Obrigado, Deus, porque nós estamos passando de fase, nós estamos crescendo, e daqui a pouco, no nome de Jesus, Pai, nós vamos estar assim como Joshua, que estava um tempo atrás precisando de seus pais para comer, precisando de seus pais para caminhar, e hoje está aí, caminhando sozinhos, com as próprias pernas, se alimentando, e daqui a pouco ele será pai de família também. Ele será um homem segundo o teu coração e levará a tua palavra, assim como nós temos crescido como igreja do Senhor, Pai, para glorificar o teu nome e bem dizer quem o Senhor é. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amados, estendam as vossas mãos, que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus nos protejam durante essa semana, nos tragam a certeza que nós somos amados, que nós temos o que precisamos para vencer os desafios. E a igreja do Senhor diz: amém, aleluia.